pessoal, como é bom estar com você aqui juntinhos para um bate-papo muito especial. Afinal de contas, avaliar os nossos relacionamentos é extremamente importante e a gente só consegue através do autoconhecimento. Então, fique atento, pois vamos falar hoje sobre relações tóxicas. Será que estamos vivenciando uma relação tóxica? Se estivermos, o que fazer? Como nos estruturar? Então, fique atento, fique ligado, porque com a doutora Nise da Silveira nós fazemos um mergulho interior e alçamos para o equilíbrio. Se você quiser participar do nosso programa, nos envie pelo WhatsApp a sua história. Anote 21 967 573999. E quem sabe no próximo sábado, às 19 horas, aqui na TV Mundo Maior, estaremos juntinhos, reconstruindo as suas emoções. E não esqueça de acessar a nossa playlist lá no YouTube. Compartilhe também, porque sempre há uma maneira de ajudar alguém que a gente conhece. É isso aí. E hoje nós estamos aqui com uma convidada querida, uma convidada que você já conhece, para bater um papo aqui na sua salinha, que é a Daniela Mair. Ela é psicóloga e vem hoje como especialista. Seja bem-vindo ao Reconstruindo Emoções, Dani. Muito obrigada, querida. É sempre uma delícia estar aqui com você. Obrigada. O relato de hoje é de Joana. Ela mora em Ribeirão Preto e ela conta da sua saga de dor. Ela tem um relacionamento com um rapaz chamado Guilherme. E ela diz que começou o relacionamento, tudo muito bom, muito lindo, maravilhoso. Cursavam faculdade, estudo e começaram a namorar. Foi tudo muito rápido, muita paixão, né? Avassaladora. E resolveram ir morar juntos. Ficaram morando juntos um tempo, onde ela começou a perceber que não era mais aquele mesmo rapaz do namoro. Ele se tornou uma pessoa agressiva, uma pessoa que gritava com ela por qualquer coisa, tudo que ela queria fazer era motivo de críticas. E ela diz assim que no começo ela ficou muito angustiada, mas como o relacionamento tinha muitas coisas boas, ela relevava e tocava em frente. Porém, as intensidades das agressões verbais que ele fazia, os gritos, as discussões, foram se avolumando muito, a ponto dela chegar a ficar horas trancada no banheiro para poder ficar sozinha, para poder chorar, sentir a sua angústia e se recompor para sair de lá novamente. Diz que ela acordava muitas vezes na madrugada pelo barulho do videogame que ele estava jogando, até altas horas da madrugada. Então, ela dizia que aquilo estava incomodando, estava atrapalhando o sono dela, porque ela queria descansar, tem que trabalhar, tem que dar continuidade à vida. Então, novamente, ele brigava, gritava, batia a boca, e assim a relação foi piorando cada vez mais. Ela diz que ela ainda permanece nessa relação, que ela quer muito sair dessa relação, mas que ela não está conseguindo, porque se sente ainda presa a ele. Ela faz uma pergunta: será que essa relação é uma relação tóxica? Vamos ver o que nós vamos falar sobre isso hoje. Uma relação bem difícil, né, Dani? Muito difícil. E mais difícil ainda é você perceber que ela existe.
É por isso que às vezes a gente não entende por que as pessoas continuam nos relacionamentos, por que elas insistem, né? Porque é muito difícil para quem tá dentro perceber que tá dentro de uma relação tóxica. Então, acho que é Uhum. muito interessante ela já começar com essa pergunta, né? Porque ela não sabe, você vê que até agora ela não tem certeza se ela está ou não numa relação tóxica. Exato, é. Então, a primeira coisa que eu acho importante aqui é a gente definir o que que é uma relação tóxica, né? E a relação tóxica, ela acontece quando você tem mais momentos ruins do que bons. Com certeza. Porque todo relacionamento tem problema. E é natural, porque são os problemas que promovem o crescimento do relacionamento. Se é tudo estável, Exatamente. parado, morno, ninguém Exatamente. cresce, né? São os desafios do dia a dia, né? A capacidade de dialogar, de confiar na pessoa. Tem duas coisas que são importantíssimas dentro de um relacionamento. Uma delas é a confiança e a outra é o diálogo. Uhum, Sem isso, não existe relacionamento. é verdade. Então, o que está acontecendo ali? Eles não estão dialogando muito. Pelos relatos ali, eu fico trancada no banheiro, ela cita até um momento que ela tá com depressão, que agora ela tá começando a ter crises de ansiedade, que ela tem discussões muito Sim. agressivas com ele, né? Uhum. Inclusive, para uma pessoa ficar jogando videogame De de madrugada, madrugada, já é um a sinal. relação não está boa, não tem estabilidade, não tem calma, não tem troca, Não tem porque troca. a relação é fundamental, o respeito Uhum. e a troca entre os 2. Quando passa a desenvolver uma agressividade, um bate-boca e só eu que tenho razão, só eu, Uhum. então, a relação ela já está minada. Tá minada. E o problema é que como você tá ali inserido nesse contexto e os 2, eh, sempre tem um que é mais abusivo que o outro, tá. Mas nesse tipo de relação, a pessoa começa a estimular o que há de pior em você. Uhum. Porque como ela é abusadora, ela é extremamente abusiva, agressiva, você começa: "Bom, se ele faz, então eu também tô no direito de fazer". Uhum. Se ele me controla, se ele quer saber onde que eu tô o tempo todo, se eu tenho que fazer videochamada, né, porque tem isso. Eu Uhum. tinha que fazer videochamada, por exemplo, num relacionamento que eu tive, porque todos nós estamos passíveis de passar por isso, né, e para ele ter certeza de que eu estava onde eu estava falando que eu estava. Sabe? Então isso é muito e eu acho ótimo quando eu passo por essas experiências e vêm os pacientes, porque você sentiu na pele. Então fica fácil de você até auxiliar, sabe? Então é sim uma relação tóxica isso que a Joana está vivendo, tá? Como que ela vai fazer agora em relação a isso? Assim, como é que eu Ela saio disso, né? é, é bom a gente conversar um pouquinho mais sobre isso para ajudar a esclarecer ainda Uhum, mais, eh todos os nossos telespectadores, claro. porque, acaba sendo um exemplo e um comparativo para que essas pessoas possam também identificar nos seus lares, nas suas relações de namoro, morando juntos, seja lá o que for, mas de uma forma, equilibrada, né, poder discernir. Porque muitas vezes a ansiedade coloca a gente em Colo situações de muito desequilíbrio. E se um lado está em desequilíbrio, o outro precisa estar e inteiro para poder apoiar e sustentar. Se o outro não tem equilíbrio, não tem maturidade, não tem respeito na relação, a relação desestrutura completamente, sim. né? Exatamente, porque se você pega a causa disso, né, você sempre vai encontrar pessoas carentes, Sim. pessoas com algum tipo de dependência emocional.
E aí, quando a gente fala em dependência emocional, às vezes a gente pode até, às vezes não, a gente pode até fazer uma analogia com a própria dependência química. Uhum. Porque você briga, volta, briga, fica tudo bem, volta e briga, fica tudo bem, volta. É um ciclo que vai se repetindo. É como se eu ficasse realmente viciado naquele É. padrão de comportamento tóxico. E nem fica tudo bem. Ou a situação que acontece é que para de brigar, então você entra num momento mais leve na relação e deixa aquilo de lado, né? Sim. Vai deixando de lado. Mas, na verdade, você não está resolvendo, você não está se aquietando, Não. não está havendo uma reparação de ambos os lados na relação para Sim. poder continuar e seguir em frente. Então, esse círculo vicioso faz com que a pessoa já não tenha mais o discernimento do que é bom e o Exato. que não é. Exato. E aí aquilo passa a ser o natural, que não tem nada de natural. Não, e tem uma outra característica nesse tipo de relacionamento que deixa a gente extremamente confuso, porque o abusador, ele sempre encontra uma maneira de fazer você se sentir culpada. Com Então, certeza. quer dizer, quando ela vira e fala, eu queria dormir, ficava agressiva, reclamava com ele porque eu estava ouvindo aquele barulho de videogame 3 horas da manhã, É, aí ele virava claro. assim, você é uma egoísta. Porque você não deixa eu fazer as coisas, porque tem que ser tudo do seu jeito. Tá vendo os argumentos? Aí a pessoa que tá com uma autoestima baixa, que é dependente emocional, né, que tá ali já perdendo uma rede de apoios, porque isso é uma outra característica do relacionamento É, abusivo. porque vai tirando as pessoas que dão o amparo, a Suporte. sustentação, o suporte, afastando, arrumando outros compromissos, né, Exatamente. outras coisas para fazer, para poder, ir alargando, afrouxando esse laço de proximidade Uhum. e, muitas vezes, colocando muitas críticas para todos os seus É isso apoios, mesmo. para ir minando, buscando com que a pessoa se afaste, né. Exatamente, esse é o mecanismo, tá? Então É. vamos até colocar aqui características, né, do relacionamento tóxico. Primeira delas, você vai perdendo sua rede de apoio. Hum. Então ele te afasta, ou ela, tá? Porque pode ser uma mulher também. Isso. Importante deixar, porque só a gente está usando o caso aqui, mas poderia ser o contrário. Então ele começa a te afastar da sua família. Uhum. Porque a sua mãe é isso, o seu pai é aquilo, né, o seu irmão não sei o quê. Então ele começa primeiro a te afastar da família. Aí depois ele começa a te afastar dos amigos. Esses amigos não servem para você. Aí ele te pede para você se afastar, por exemplo, de cursos que você faz, Uhum. sabe? De instituições que você frequenta. Tudo para quê? Para te controlar. Com Porque essa é a certeza. ideia. O controle excessivo, proveniente também de uma outra característica que é o ciúmes excessivo. É, porque, a pessoa quando a pessoa se relaciona com outras pessoas, a sensação é que eles têm, devido ao medo, né, o controlador, na verdade, é controlador por medo, é que ele pode perder o controle Uhum. para outra pessoa e aquela pessoa que está sendo dominada ganha asas, né. Exatamente. Sair daquele circuito completamente fechado. Exatamente. Então, outra característica que a gente vê, como são pessoas que são carentes, as que entram nesse tipo de relação, o que que ela tem como característica básica? A baixa autoestima. Uhum. E aí, minha querida, é que o negócio embanana tudo. Mas o outro faz tudo Exato. para fazer com que a pessoa tenha Porque baixa ele autoestima. corrobora
sabe? Ele vai fortalecendo esse sentimento de Menos-valia, né? menos-valia, de desvalorização, porque você isso, você aquilo, é crítica em cima de crítica. E aí a pessoa vai se E tornando. colocando, geralmente coloca de forma com que a pessoa seja e se sinta vitimizada. Olha, você é uma coitada, você é um coitado que está sendo vitimizado porque não estão dando o valor que você merece, e Uhum, isso e aquilo. Mas, na verdade, não é que está colocando a pessoa vitimizada. Eles têm que diminuir a pessoa, que é para poder se elevar e desenvolver ali uma dependência exatamente. com aquela pessoa, né? Então, o ambiente fica completamente desestruturado. Esse casal não tinha filhos, mas suponhamos que tivesse filhos ali. Nossa. As- Como que iriam estar demonstrando a vivência de uma relação para esses filhos já estariam ou sendo submissos, aprendendo a ser submisso, ou sendo controlador. Controlador, porque a gente sempre, né, o processo de amadurecimento, o que que ele envolve? Você se desvincular de um padrão de comportamento que você viu na sua infância. Uhum. Então, se você era uma pessoa que viu que um relacionamento tem que ser baseado no controle, na possessividade, nos comportamentos agressivos, né? Às vezes até com violência física, além da violência verbal e psicológica, tá? O que que você faz? Você vai imitar aquilo. Exatamente. Então, a terapia, para quem está passando por esse tipo de problema, é fundamental. Com certeza, com Porque é certeza. ali que ela vai adquirir força para ela conseguir entender que ela é uma mulher forte, que ela tem seus valores e que ela pode encontrar uma pessoa e ter uma relação saudável. Com certeza. O que ela precisa começar a fazer, no caso da Joana, que não tem filhos, né, é promover esse afastamento, esse desligamento, para que, se a relação já está numa agressividade verbal tão grande, Uhum. numa violência verbal tão grande, da violência verbal para o espancamento, para a violência física, é um passo. Sim, E aí, geralmente, a atitude do agressor, né, é que: "Desculpe, eu perdi a cabeça, sim. eu me descontrolei, foi sem querer, olha, eu te amo, olha, eu te adoro, olha, você é a luz da minha vida, meu sonho, Ou minha estrela", então aí ou então ainda coloca a culpa nela. Eu me descontrolei porque você sim, tá. E a gente fica assim: "Meu Deus", né. a pessoa não consegue entender. Não. E, se ela bate de frente, se a pessoa discute, bate de frente, é uma briga que só proporciona maior desestrutura, podendo sim chegar na agressão, Física. física, né. São esses tipos de relações tóxicas que a gente vê, o feminicídio e Claro, tantas situações, claro. não é por uma situação equilibrada, uma situação pacífica, né. A E às pessoa vezes coloca naquela situação, sim. "Você é responsável pelo meu desequilíbrio". Uhum, uhum. Na verdade, quando você se envolve com uma pessoa, você troca uma quantidade de energias enorme com ela, Com de toda certeza. ordem. Sim, Se for uma relação que envolva sexo, então, nossa senhora, né? claro. É muita energia. Então é óbvio que às vezes você pode até estar equilibrada,
Mas aquela pessoa também vai te contaminando tanto com o desequilíbrio dela, que se você não fica atento, quando você vê, você tá junto com ela desequilibrado. Com certeza, Porque porque é uma contamina. ambiência que se mistura. Super, né? Contamina mesmo, sabe? Uhum. Então, as pessoas que são equilibradas, normalmente, elas vão entrar e falar assim: opa, isso aqui, não sei não. Não me serve, eu me afasto, Exatamente, né? sabe? E às vezes todo o seu entorno tá te avisando. Isso Exatamente. é que é interessante, né, da gente observar. Porque assim, como que é possível ela não sair dessa situação se as amigas estão falando, o pai tá falando, a mãe tá Todo falando? mundo e numa situação, muitas vezes, as pessoas no entorno estão falando, e em outras vezes nem estão falando, porque aquela pessoa, né, o controlador, ele procura, se mostrar extremamente, cavalheiro, Isso. gentil com as pessoas da família dela, do relacionamento dela, de toda aquela situação, construindo assim até uma admiração voltada para ele, Sim. para que, entre 4 paredes, possa minar todas essas pessoas para ela, para que ela se afaste, Uhum, né. uhum. Então, tem 2 lados muito importantes, porque, de um lado, pode acontecer das pessoas que apoiam como familiares, né, e amigos, estarem enxergando e apontando. E a pessoa não quer ver, porque Hum. ele é muito bom, ele é muito gentil Sim. comigo, ele é extremamente carinhoso. Na hora que está tudo bem, mas alguém por acaso é carinhoso e super gentil na hora que não está tudo bem, Não. E né? normalmente, quando você vai ver esse tipo de perfil, tá, do abusivo, normalmente tem um transtorno de bipolaridade. Uhum. Aí por trás, sabe, dessa história. Mas isso aí, o que é importante a gente colocar aqui é que qualquer tipo de agressão que começa. Agressão física não vou nem falar, mas agressões verbais, agressões psicológicas que acontecem com muita frequência, ou então a falta de diálogo, como a gente tinha falado. Ah, hoje eu não vou conversar com você sobre isso. Por quê? É, Porque eu não quero. Estou cansado. é. Relacionamento tem que ter diálogo Diariamente. diariamente e ambas as partes têm que estar disponíveis e abertas para Sim, tal. pode acontecer até numa situação de falar assim: "Olha, eu não quero falar hoje sobre isso, porque eu não estou Estou bem. bem, então eu preciso de um tempo para me equilibrar, para digerir, para passar". A gente respeita o tempo da Uhum, pessoa, depois você vai conversar sobre aquilo. Mas numa constante uhum. para bloquear, né, um diálogo, Aí já não aí cabe. já não é saudável, muito pelo contrário, é desrespeitoso. Altamente. E deixa a gente numa angústia, né? Porque você quer falar sobre um determinado problema, você quer chegar num consenso com a A gente pessoa se e não sente tem abertura para isso. com Então você vai ficando certeza. cada vez mais E sem triste, né? contar, né, tudo que, a pessoa ela acaba, remoendo todas aquelas situações, de uma forma ou outra, ela sendo, eh abafada, calada, Sim, porque não pode falar, né, sim. não se dá espaço para falar, tipo assim: "O que passou, passou, pronto, acabou. Não vamos falar mais nisso". Só que aquele mais nisso não está resolvido. Uhum. E o mais nisso que não está resolvido é uma Volta. bola de neve que vai se ampliando. Ele volta e volta com força, né? Por Sim. quê? Porque você reprimiu.
Uhum. Então, quando volta, é a sombra, né? Que não foi bem trabalhada, projeta no outro com agressividade. Com certeza. Até não comentamos sobre uma outra característica, que eu não sei se a Joana passa por isso ou não, mas é o abuso financeiro, que acontece muito também. Pega cartão de crédito, começa a tomar conta da conta corrente da pessoa, faz Uhum. gastos excessivos e a pessoa fica toda endividada, sabe? Então Exatamente. começa a acontecer isso também. Então, olha, né, tem várias Que a pessoa, características. sim, quando a pessoa tem autonomia, né, é muito comum o abuso financeiro Uhum. absurdamente, né. Faz empréstimos no nome da Sim, pessoa. sim. Se a pessoa, então, é de um órgão público, faz empréstimos, vai fazendo, 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 com que, o salário vai ficando praticamente retido naquilo. E tipo Exatamente. assim, o empréstimo é seu, quem fez Tá no foi seu você, no seu nome. nome, um beijo, um É queijo, isso mesmo, porque né. depois você não adianta, como é que você vai na justiça? Não, não vai. Você foi conivente, né? É o Você seu fez, nome. porque você vai dizer: eu fui coagida a fazer". Não, você assinou de livre e espontânea vontade, porque você Uhum. sabia que o empréstimo era no teu nome. Exato. Então, tem certas características, de domínio para mostrar que você é incompetente para gerir a sua vida financeira, para gerir a sua vida profissional, para se relacionar e, aí buscando sempre tirar o controle da sua própria vida das suas mãos, Uhum. né, para assumir esse outro lado. Isso que você está falando, né, da situação financeira, econômica do casal é extremamente importante, Uhum. porque, geralmente é colocado assim, o que é meu, o que é seu é nosso. Uhum. Né, então, fica bem explícito isso no domínio que a pessoa quer ter ali naquele momento. Exatamente. Então, são coisas que a gente tem que prestar muita atenção, porque tem aquela frasezinha: "O amor é cego", né. E a gente, às vezes, por carência mesmo, a gente vai se perdendo, sabe, nesse contexto e tem algumas coisas que são importantes a gente fazer. Quando a Hum, gente se vê numa relação dessa, a gente fica muito subjugada, muito, frágil, uhum. muito com a autoestima muito baixa, sabe. Então primeira coi Fragilizada muita demais. fragilizada, isso. Então procure uma rede de apoio. Toda a rede de apoio que lhe foi retirada, você tem que colocar de volta. Com Então tem certeza. que sair com as amigas novamente. Às vezes, tá, a relação pode até perder esse tom Uhum. do abuso. Não precisa necessariamente acabar um relacionamento, tá. Sim, Às vezes não dá. Às vezes é o relacionamento que tem que acabar mesmo. sim, porque a De pessoa tem que se tratar de alguma forma. Exatamente. Mas de toda forma, você tem que fazer a parte que te cabe. E Uhum. a parte que te cabe é se cuidar. Porque nesse tipo de relacionamento, você faz tudo, menos se cuidar. Exatamente, porque você se coloca para, querer cuidar do outro, para fazer o movimento de agradar o outro, Exato. de dar prazer ao outro, de Isso. ser agradável, de ser uma super pessoa, companheira ou companheiro, e aí, você esquece de olhar que, tudo tem 2 mãos, uma que vai e uma que volta, Exato. né. E nesse vai e volta, tem que haver, um contrapeso, né, dos 2 lados. Então, se eu me esvazio me dando completamente, mas também não recebo nada, eu me esvazio e não tenho nada mais para dar, Sim. né. E
a gente se esgota nesse momento, né? Totalmente. Uma das coisas que minhas pacientes comentam muito, assim, quando conseguem sair daquele contexto, assim, Dani, eu dormi 24 horas. Eu não consegui levantar nem para comer, porque você tá tão desgastada. Porque, gente, brigar cansa, Nossa, sabe? É um desgaste de toda ordem, com né? certeza. Energético, emocional, né? A casa, a vibração toda. Tudo. Agora imagina essa quantidade de brigas numa frequência enorme dentro da sua casa. Com certeza, o Minha desequilíbrio nossa, ali. total, total. Então tem que tomar muito cuidado, sim, procurar essa rede de apoio, voltar para atividade física, porque normalmente para, né? Então Uhum. volta para atividade física, volta a cuidar da sua vida profissional, acadêmica, né? Porque aí para de fazer a faculdade, porque o professor é bonito, o professor está te cantando. É, Uma série de situações, sabe? Que são, com certeza. né, que tem que ficar atento e fazer a terapia para adquirir força. Perfeitamente. A terapia é fundamental, buscar ajuda também numa casa espírita, num apoio, na Tratamento sustentação. espiritual fantástico. Quando meus pacientes me dão essa abertura aqui, ó, para falar de religião e de tratamentos, né, alternativos, eu sempre falo. Uhum. Vai para casa espírita, faz um tratamento espiritual, né, ou frequenta a igreja que você frequentar, mas sempre tem esse contato com a espiritualidade. Isso é fundamental. É muito importante, não se afastar dos familiares, né, Não. buscar, para a própria segurança, para a própria proteção, exceto se, né, os seus familiares, forem, apoiadores da outra pessoa, do controlador, Nossa, isso também porque pode acontecer. já conquistou com gentileza, com um monte de comportamentos, assim, cativantes, então, faz com que, muitas vezes, o próprio familiar fale assim: "Não, mas você é agressiva mesmo, você é rebelde mesmo". Isso. Ele é uma pessoa tão gentil, tão encantadora, tão nossa senhora. E aí, então, é muito importante nesse momento a pessoa avaliar e ver, né, as pessoas que ela pode ter confiança para procurar Claro. essa. Na própria terapia, eu me lembrei de uma técnica aqui que é excelente, né? Não a hipnoterapia de vidas passadas, porque não, né? Não, Uhum, não acho que vale muito a pena, não. Mas isso é para um outro assunto. sim. Na verdade, existem técnicas de meditação em que você coloca a pessoa num transe para reprogramar o cérebro dela, sabe? Nesse sentido de destruir crenças, né, de incapacidade, crenças negativas. Então, para esse tipo de situação é ótima a meditação. Aliás, a Com meditação é certeza. ótima para tudo, né? Tem que A fazer verdade tem mesmo, que não fazer tem. mesmo. Passa rapidinho, né, Dani? Chegamos ao final aqui do nosso bate-papo. Dani, em uma palavra, uma emoção para a Joana reconstruir na vida dela. Nossa, coragem. Coragem pode ser duas e alto amor. Tem que Exata. ter. Então é isso aí. Obrigada pela sua Obrigada a presença, você, querida. Jane. Joana, depois de toda essa conversa que nós tivemos sobre relações tóxicas, vamos ver o que a doutora Nise da Silveira tem a dizer a você. Ela diz assim: às vezes, um estado de irritabilidade o envolve, e ao senti-lo, até certo ponto, é natural e saudável, porque impulsiona o indivíduo a enfrentar determinadas circunstâncias
e a tomar decisões cuja função é a de autoproteção. Através da irritação mais intensa, o indivíduo passa a sentir a raiva e age impulsionado, de forma a solucionar a situação que gerou o incômodo. Algumas vezes procura ocultá-la, pois desde a infância aprendeu que era errado sentir raiva e assim começa a reprimir tais sentimentos, acumulando-os e somatizando-os às emoções negativas. Então, é extremamente importante nós fazermos um mergulho interior para avaliarmos o que as nossas relações estão nos gerando. Avaliar se o relacionamento afetivo da gente, ele produz em nós bons sentimentos, bem-estar, acolhimento, segurança, delicadeza, gentileza, agradabilidade, bem-estar. Se o relacionamento que a gente está tendo, nosso relacionamento afetivo, não nos proporciona, pelo menos, a maior parte de tudo isso que eu citei, e, ao contrário, nos proporciona ansiedade, angústia, medo, insegurança, mal-estar, baixo autoestima, tristeza. Então, requer uma autoavaliação para ver se vale a pena realmente continuar num relacionamento que não te proporciona segurança, que não te direciona respeito e que não te acolhe positivamente. Então, fique atento, reflita, faça um mergulho interior para você poder se estruturar cada vez mais. Se você quiser participar do nosso programa, nos envie a sua mensagem pelo WhatsApp 21 967 57 3999. E quem sabe no próximo sábado, às 19 horas, aqui na TV Mundo Maior, estaremos juntos reconstruindo as suas emoções. E para que você tenha uma semana de muita paz, muita luz e abençoada, deixamos aqui um beijinho super carinhoso. Muita paz.